Olá, pessoal, boa noite. Vamos a mais uma aula nossa de Direito Ambiental. E hoje nós vamos entrar num tema que particularmente eu gosto muito. Vamos falar do Estatuto da Cidade, Meio Ambiente Artificial. Nós sabemos que a doutrina define o meio ambiente de algumas maneiras para nos ensinar didaticamente como nós podemos estudar esse meio ambiente. Então, nós temos o meio ambiente natural, que é aquele que envolve os recursos naturais, a atmosfera, água doce, água salgada, água gelada. Nós sabemos do solo, do subsolo, da fauna e da flora. Esses são os recursos naturais, os recursos ambientais que compreendem o meio ambiente natural. Nós vamos ter também o meio ambiente artificial, que é o que nós vamos começar a trabalhar na aula de hoje, que significa tudo que foi modificado pelo ser humano, pelo homem, em relação ao meio ambiente natural. Então, aquilo que foi modificado, foi construído, edificado, foi modificando o meio ambiente natural, vai se chamar de meio ambiente artificial. Ainda temos o meio ambiente cultural, que está relacionado à história, cultura, folclore de um povo, por isso os espaços protegidos em relação museu, pinacoteca, biblioteca, que vai guardar ali dentro desses edifícios, desculpem, vai guardar dentro desses edifícios a história de um povo. E isso está relacionado ao meio ambiente cultural. Temos também o meio ambiente do trabalho, que anda muito associado ao direito do trabalho e ao processo do trabalho, em especial o processo coletivo do trabalho, uma área que está crescendo bastante nos últimos anos, ainda carente de advogados especializados nessa área. Quando se fala do meio ambiente do trabalho, eu estou falando sobre as condições físicas que o trabalhador tem direito em relação a que o empregador deve lhe oferecer para ele melhor desenvolver as suas funções no local de trabalho. Então, como nós temos essas distinções didáticas, porque vocês não vão encontrar isso na lei, é para que nós possamos entender que o meio ambiente é complexo e que a legislação precisou vir regulamentar de que maneira nós iríamos entender essa complexidade. Por isso que, se vocês forem observar a legislação ambiental, nós temos um vadimécum desta grossura, se não for um pouquinho maior, só em legislações ambientais brasileiras. Legislações que vão regulamentar sobre a água, sobre o solo, sobre os níveis de poluição, sobre diversos assuntos que a gente tem conversado por aqui. O Estatuto da Cidade é uma lei que entrou no nosso sistema em 2001. A partir do Estatuto da Cidade, houveram modificações expressivas no conceito de propriedade. Até o Estatuto da Cidade, quando falávamos de posse e propriedade, utilizávamos apenas o Código Civil e a Constituição Federal. A partir do momento que entrou em vigor o Estatuto da Cidade, eu não consigo mais falar em propriedade, em especial a propriedade urbana, sem estar utilizando os preceitos do Estatuto da Cidade, que é o que vai nos dar base para estudarmos o meio ambiente artificial. É uma legislação que está na sua apostila, os meus alunos da FIG Unimesp têm essa apostila de legislação, mas não é difícil de obter essa lei, basta entrar no site do Planalto ou do Senado, digitar o número da lei, 10.257 de 2001, que vocês vão obtê-la na íntegra com as modificações, as alterações que houveram de 2001 até agora, 2020. Nossa, bastante, né? 20 anos. Então, a partir do momento que começamos a estudar o Estatuto da Cidade, vamos dar um olhar um pouco diferenciado à propriedade. E isso é muito bacana. Nós vamos começar um estudo hoje para entender o que é esse meio ambiente artificial,
vamos entender o que significa a cidade. Por isso que a legislação chama Estatuto da Cidade. Porque é na cidade que a maior parte das pessoas vive. Então, vamos entender o que é essa cidade, o que é essa função da cidade e quais são as suas principais características, o que essa cidade tem que nos ofertar de importante, de necessário, para que os habitantes possam viver nessa cidade, se desenvolver, trabalhar, constituir seu patrimônio e assim vai. Então, começamos hoje sobre meio ambiente artificial. Como eu disse há pouco, quando se fala em meio ambiente natural, é de acordo com o que a Mãe Natureza nos trouxe, nos entregou e nos fez. O grande Criador do Universo fez os recursos naturais como são. Só que o meio ambiente artificial não tem nada de divino, ele tem de humano. Então, quando se fala de meio ambiente artificial, eu estou falando dos espaços urbanos construídos, que nós vamos chamar também de espaços fechados, como, por exemplo, essa sala onde eu estou, o imóvel onde você está assistindo essa aula, o prédio, uma casa, um salão, algo que tenha sido construído. Então, este é um espaço urbano construído, também chamado de espaço fechado. O outro chama-se de equipamento público, que são os chamados espaços abertos. Aqui eu posso falar de uma praça, de um parque, posso falar de uma área de reunião para lazer. Então, são equipamentos públicos, ok? Geralmente, os espaços urbanos construídos são de caráter privado, mas podem ser de caráter público. E os equipamentos públicos, a própria palavra já diz, serão sempre públicos. Aqui vocês já começam a perceber que nós temos, nessa própria colocação dessa lousa, nós temos que a situação está relacionada ao que é construído dentro da cidade. O que é construído, o que é edificado, e vai naturalmente mudar o meio ambiente natural. Por quê? Para eu construir um espaço fechado, eu vou precisar estar modificando a condição daquele local, daquela natureza que existia ali. Vou ter que tirar árvores, vou ter que mexer na terra, no solo, acima, abaixo, no subsolo, e assim os espaços vão sendo construídos. A mesma coisa vai acontecer com os equipamentos públicos. Eu vou ter uma determinação em cada município, que vai determinar o zoneamento ambiental e vai dizer o quanto eu posso retirar da fauna e da flora daquele lugar. Geralmente, quando as cidades a princípio foram sendo construídas, elas nasceram em pequenos vilarejos e foram ficando maiores, as cidadelas, depois viraram as cidades, e as cidades foram se desenvolvendo. Quem tem família no interior e já frequenta essa cidade há mais de 20 anos, sabe que há 20 anos atrás aquela cidade era bem pequenininha e algumas delas nem apareciam no mapa. E eu preciso de 5.000 habitantes para aparecer no mapa. Então, a cidade geralmente começa pequena e depois ela vai se desenvolvendo. Quem gosta de estudar direito, geralmente gosta de história. Se você for pesquisar como nasceu a cidade de São Paulo, capital, ou a cidade de Guarulhos, que é uma das grandes cidades que estão no entorno da capital, vocês vão observar que ela também começou pequena, que ela também começou com uma delimitação de área territorial e era de acordo com a quantidade dos seus habitantes. E ela foi se desenvolvendo. E aí vamos a essa questão. Bom, a cidade se desenvolve para criar espaços habitáveis. E quem são os habitantes? Uma conceituação é ser munícipe, a outra conceituação é ser habitante. Eu posso morar em São Paulo e trabalhar em Guarulhos. Eu preciso que a cidade onde eu moro me dê as suas funções principais para o desenvolvimento do exercício da minha moradia.
mas eu exercesse a minha atividade laborativa lá em Guarulhos. Então, eu também preciso que a cidade de Guarulhos me dê as suas condições principais para que eu possa desenvolver o meu trabalho. Então, o habitante é aquele que habita aquele espaço, é aquele a qual a municipalidade também vai ter que seguir os seus olhos, não só aos munícipes, porque o fato de ser munícipe está relacionado ao fato de ser contribuinte, e o fato de ser habitante está relacionado ao transitar, residir, domiciliar-se naquela localidade, naquela cidade. Então, eu vou criar aqui os espaços habitáveis de acordo com a necessidade dos seus habitantes. Pode ser área rural ou área urbana. O Estatuto da Cidade vai cuidar da área urbana. Por isso, Estatuto da Cidade. A partir dessa legislação, a cidade passa a ter natureza jurídica ambiental, ou seja, faz parte do meio ambiente artificial. Modificações feitas pelo ser humano de acordo com o desenvolvimento da tecnologia, aonde foram se construindo espaços fechados e equipamentos públicos e se desenvolvendo a cidade. Neste caso, a gente aprende com o Estatuto da Cidade, o que vamos ver na próxima aula, sobre a função social da propriedade. Ai, professora, eu nunca ouvi esse termo. Função social da propriedade? Sim, a partir do momento que você é proprietário do imóvel, não tem mais essa, que do meu muro para dentro eu faço o que eu quiser. Não funciona assim. O município onde está a sua propriedade tem a lei de zoneamento ambiental, que vai definir o quanto você pode construir neste imóvel. Qual é o aproveitamento aéreo, quanto você pode construir acima do solo e o quanto você pode construir no subsolo. Vai ter determinações que você terá que seguir. Por exemplo, nós estamos aqui na cidade de Guarulhos, onde tem o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Bairros mais próximos do aeroporto, que estejam em rotas de aviões, tem, dentro da lei de legislação de zoneamento ambiental da cidade, restrições quanto ao aproveitamento aéreo do solo. E eu também não posso, dentro desta cidade, dentro da minha propriedade, fazer o que eu quiser, porque existem as obrigações dos recursos, para que possa ventilar, para que possa ter iluminação. Eu tenho quanto eu posso construir. Nós temos, por exemplo, um exemplo para fazer uma colocação: condomínios horizontais, condomínios de casas. Existem vários condomínios que nas cidades onde se faz uma limitação de quanto pode ser o mínimo de área construída. Por exemplo, eu posso ter uma limitação de no mínimo 250 metros de área construída. Isso é para que eu consiga fazer que aquele condomínio tenha um padrão financeiro, tenha um padrão econômico em relação ao seu metro quadrado e a quantidade de metros construídos em cada propriedade. Porque quando não se estabelece isso, um constrói um cômodo de cozinha e o outro pode construir uma mansão com 10 quartos e 10 suítes. Então, a cidade, ela precisa de regulamentação. Ela precisa trazer regras para que esses espaços se tornem habitáveis, tanto no que diz respeito à residência quanto ao domicílio. É claro que estamos com essa preocupação na área urbana. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço vários bairros que eles se desenvolvem de maneira irregular, aonde a gente depois não consegue controlar isso, não consegue fazer com que retroceda. As ruas são abertas inadequadamente, não tem esgoto, mal se recolhe água da chuva, a energia elétrica chega de forma de gato, não, o transporte público quase não alcança, o correio não chega, tudo isso é um grande problema. É uma cidade que está se desenvolvendo de maneira irregular, é uma cidade que não está respeitando a legislação municipal. E, por outro lado, eu tenho um governo municipal que não está atento à ocupação territorial do seu solo. Eu tenho um governo municipal que não está atento às irregularidades que estão sendo praticadas nas propriedades da cidade. Então, é tudo um fluxo, é tudo uma reação em cadeia, que nós estudamos isso em direito ambiental, e existe, inclusive, uma área do direito ambiental que é muito procurada para pós-graduações, que é o direito urbanístico.
que ele vai estar diretamente ligado à cidade, diretamente ligado ao meio ambiente artificial. Direito urbanístico você vai encontrar tanto pós-graduações como mestrados nessa área, assim como doutorados, aonde este profissional da área do direito vai se especializar em um segmento específico do direito ambiental, que é o desenvolvimento urbano. E aí segue aqui a nossa caminhada. Quando se fala da cidade, temos a sua natureza jurídica ambiental. Essa função social da cidade, nós vamos falar mais sobre ela. E aqui nós temos, a cidade tem objetivos. O objetivo imediato da cidade é o que traz o 225 no caput. O que é? Todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo, necessária sadia qualidade de vida. Não é isso? É importante que tanto o poder público como a coletividade tenham o dever de prevenir e de preservar estes recursos para as presentes e futuras gerações. Então, eu estou na cidade, a cidade tem função social, ela é um bem ambiental de todos, e aqui estou falando de todos os seus habitantes, posso falar de quem está em turismo, está a passeio, posso falar em quem está residindo nessa cidade, ou de quem está trabalhando nessa cidade. Neste sentido, o artigo 225 do caput vai colocar o meio ambiente artificial como um bem de uso especial, um bem de uso de todos, por isso que traz no caput do 225 a obrigação do poder público e da coletividade, tanto preservar como defender estes espaços, sejam eles fechados ou equipamentos públicos, que constituem a cidade. Então, sua natureza imediata é o de ser um bem de uso especial, certo? Por ser um bem ambiental. E a sua natureza imediata está relacionada à política de desenvolvimento urbano, que na Constituição Federal está no artigo 182, também no seu caput. Eu trouxe aqui para nós lermos juntos e conversarmos. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Opa, de novo aparece o município. A professora estava comentando sobre isso. Sim. Aqui a Constituição Federal, ela vai trazer, para o cumprimento dessa natureza jurídica ambiental, que o poder público municipal, que é aquele que está mais próximo dos habitantes, das necessidades desses habitantes, esteja bem de olho. Ela gere diretrizes gerais que deverão ser fixadas em lei, que terão por objetivo ordenar o desenvolvimento das funções sociais dessa cidade. Então, a municipalidade tem a principal tarefa no desenvolvimento da cidade. E isso é muito bacana, porque o Estatuto da Cidade ele vai se preocupar com os espaços habitáveis, ele vai se preocupar com os espaços fechados, assim como os equipamentos públicos. Por quê? Vocês lembram do artigo 6º da Constituição? Lá no comecinho vai estar sobre as garantias. E eu costumo chamar o artigo 6º da Constituição Federal o piso vital mínimo. É o mínimo que qualquer cidadão precisa para estar feliz, precisa para se desenvolver de maneira adequada. Vamos lembrar? Eu também tenho ele aqui para nós lermos e conversar. O artigo 6º diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Quer dizer, então, que eu, se eu resido na cidade, esta cidade tem que me dar condições.
para que eu possa estudar, para que eu possa ter acesso à saúde, para que eu possa ter acesso ao trabalho, para que eu possa morar, para que eu possa me locomover, para que eu possa ter também o lazer nos dias que eu não estou trabalhando, e assim vai. Por isso que quando se associa este aqui, que é o artigo 182, também se associa o artigo 6º da Constituição Federal da República do Brasil. Ou, na verdade, acho até melhor usarmos a nomenclatura certa, que é Constituição da República Federativa do Brasil, que é o que nós chamamos de piso vital mínimo. É o mínimo que qualquer cidadão precisa para se desenvolver adequadamente. Olha que legal. Manter a incolumidade física e psíquica do cidadão no seu desenvolvimento. Porque a cidade vai ter que me dar essas condições. Se eu não tiver onde morar, eu não estou utilizando o meio ambiente equilibrado. Se eu não tiver onde trabalhar, eu também não estou vivendo no meio ambiente equilibrado, porque só essas duas coisas vão trazer esse equilíbrio fantástico para a minha vida e para as pessoas que dependem de mim, economicamente falando. Então, daí vocês começam a imaginar por que essa legislação veio de maneira específica tratar sobre a propriedade nas cidades, tratar da área urbana. Tanto que a Constituição, ela aqui no artigo 182, ela desenvolve, dali para frente, nos seus subsequentes, a ordem, né, para que se criasse diretrizes gerais e depois específicas através da municipalidade de política de desenvolvimento urbano. Por quê? No decorrer dos tempos, ficou muito nítido que as pessoas passaram a sair da área rural e vir para a cidade. Hoje nós temos, em média, 82% da população vivendo em área urbana, vivendo nas cidades. Por isso a necessidade do Estatuto da Cidade nascer em 2001, onde ele vem regulamentar este crescimento dessa cidade, esse desenvolvimento e essa adequação da cidade. Porque nela, onde as pessoas residem, as pessoas se domiciliam, é onde a vida acontece. E a vida precisa de equipamentos públicos, a vida precisa de espaços urbanos construídos. E é por isso que a legislação vem especificamente falar deste meio ambiente artificial. Poxa, professora, então quer dizer que cabe ao município, como função social da cidade, vamos lá, vocês vão anotar algumas coisinhas aí para continuarmos estudando, que este município, para dar a função social à cidade de maneira adequada, ele deve, de acordo com o seu número de habitantes, sua área territorial, ele deve dar aquilo que está no artigo 6º do seu habitante. Vida, saúde, segurança, lazer, moradia, trabalho e assim vai? Sim. Deve prevalecer o artigo 5º caput da Constituição. Todos somos iguais perante a lei. Então, eu não posso dar acesso a uma classe e não dar acesso a outra classe. Eu não posso ter transporte só no centro, eu também tenho que ter o transporte público nos bairros periféricos. Eu não posso ter lei só no centro, eu também tenho que ter a mesma lei nos espaços públicos, nos bairros periféricos daquela cidade. Então, cabe ao poder público municipal cuidar da sua área territorial como um todo e dos seus habitantes, das necessidades dos seus habitantes. Por quê? Quando se fala no caput do 225, que viver no meio ambiente equilibrado é essencial para a sadia qualidade de vida, e é na cidade que a maior parte das pessoas vivem, esta cidade deve lhe proporcionar este piso vital mínimo do artigo 6º da Constituição. E para essa cidade lhe proporcionar essas funções principais, ela vai ter que lhe atribuir algumas coisas. Que coisas seriam essas?
Eu vou apagar e nós vamos conversar sobre o que é que realmente a cidade precisa proporcionar para cada um dos seus habitantes. São coisas que vocês já sabem, até porque a maioria de nós utiliza-se dessas funções para desenvolver as nossas habilidades, as nossas necessidades dentro da cidade. Mas colocando aqui, eu acredito que a gente consegue trabalhar de uma forma mais eficiente. Por exemplo, dentro das funções principais da cidade, esta cidade precisa me fornecer condição de habitação. Quando eu falo de habitação, eu estou falando que este poder público municipal tem que criar legislação que me dê condição de ter uma moradia digna. Em tempos que nós estamos vivendo agora, tudo bem que a pandemia é um período sui generis, né? Desde a Segunda Guerra Mundial não se vive uma situação tão complicada em relação à doença, em relação à política, em relação à economia. Mas vamos conversar aqui sobre essa questão de uma moradia digna. Estamos vivendo um período de inflação. Até 2019, estavam falando em 12 milhões de desempregados. Tá, então tem muita gente sem emprego, uma boa parte está no trabalho informal e uma boa parte das pessoas mora de aluguel. Então, para eu garantir a moradia digna, eu preciso segurar os índices de reajuste de aluguel, para que as pessoas possam continuar morando nas casas que alugaram e não tenham que sair e se amontoar na casa de um parente. Ah, entendi, professora. É por isso que às vezes a gente acompanha os índices de reajuste que o governo federal dita para reajustar o aluguel e nem sempre tem reajuste. Sim, porque isso vai acompanhar a inflação, isso vai acompanhar o desemprego, vai acompanhar os índices de emprego formal e informal. Então, é obrigação deste poder público municipal garantir moradia digna para os seus habitantes, sejam elas alugadas ou próprias. Próprias. E aquele caso do Minha Casa Minha Vida? Será que este seria um programa, ele é federal, mas aplicado especificamente no município, seria uma forma de garantir uma moradia digna? Sim, perfeitamente. O programa foi criado para auxiliar as pessoas a conseguirem comprar as suas casas, a conseguir utilizar o fundo de garantia através de um sistema que começa com parcelas bem pequenininhas e elas vão aumentando no decorrer do período do financiamento. Mas aquilo que você pagaria para morar de aluguel, você passa a pagar o mesmo para morar em um imóvel que no futuro será seu. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, ele foi criado justamente para dar uma diretriz a uma das funções principais da cidade, a habitação. A condição que essa habitação aconteça de forma digna. Ah, tá bom, professora, mas o meu caso não é aluguel, nem o Minha Casa Minha Vida, eu, graças a Deus, ganhei bem e hoje tenho uma reserva e quero comprar um imóvel, mas eu não tenho o valor inteiro da compra desse imóvel. Não tem problema, nós temos o sistema de financiamento para habitação. E aí o governo também precisa controlar os índices dos juros que serão cobrados nesses financiamentos, dando uma abertura maior para a compra da casa própria, porque está dentro das funções da União, do Estado e principalmente do município, garantir uma moradia digna, garantir o direito de habitação. Ah, professor, e as casas, como é que funcionam? Bom, quando você começa uma construção, você for fazê-la de maneira legalizada, você precisa fazer uma planta com o projeto do que você pretende construir, ou que já está construído, que você quer crescer, quer aumentar, ou que você quer derrubar e construir novamente. E através dessa planta regularizada, você vai fazer a obra e depois vai obter o habite. O que é o habite?
é a autorização para habitar, por isso que se chama HABITS. Quer dizer que aquela obra está em condições perfeitas para que você possa habitar, para que você possa utilizá-la de maneira residencial ou não residencial. Então, neste caso, além de eu ofertar a habitação como uma função principal da cidade, eu também preciso fiscalizar. É função do poder público municipal fiscalizar a ocupação desses espaços aonde esta habitação será exercida. De que maneira será construída, se dentro da lei, se de forma irregular, se a prefeitura reconhece, se não reconhece, se está de acordo com a lei de zoneamento daquele bairro aonde aquela habitação foi construída e por aí vai. Outra função principal da cidade é a circulação. Eu vou falar especificamente aqui da cidade de Guarulhos, onde eu moro e também trabalho. Guarulhos era uma cidade até alguns anos atrás, chamada de cidade dormitório, onde as pessoas moravam aqui, mas trabalhavam em São Paulo, capital, por estar bem pertinho, em torno de 15 quilômetros a 20 quilômetros no máximo da capital. Nos últimos 10 anos, a cidade sofreu um boom imobiliário. Existiam ainda aqui na cidade várias áreas muito extensas, de 5.000 metros para mais, onde as incorporadoras se interessaram e vieram construir os seus edifícios. Na verdade, os seus condomínios parque. O condomínio parque é aquele que tem a natureza de preservar o meio ambiente natural e fazer as suas construções, os equipamentos fechados, mas também desenvolver dentro dessa estrutura algo que possa gerar lazer, algo que possa fazer com que as pessoas tenham acesso a diversas coisas dentro do seu próprio condomínio. Então, tá bom, habitação é uma função principal que a professora falou. E a circulação? Pois é, nos últimos 10 anos, para você atravessar a cidade, você leva 5 vezes mais tempo do que demorava 10 anos atrás. A cidade recebeu uma grande quantidade de novos moradores. E trazendo novas habitações, eu consigo trazer o interesse do comércio. Mais restaurantes, mais bares, mais hotéis, mais lugares para se criar espaços de entretenimento. E aí aumenta a dificuldade da circulação. Porque eu tenho mais carro na rua, eu tenho mais trânsito, e o trânsito é um problema municipal. Eu preciso administrar também na minha área, na minha extensão, como essa circulação pode ser feita, porque eu estou falando da malha viária, eu estou falando das avenidas, das ruas, das vielas, eu estou falando das estradas que podem dar acesso a essa cidade, do acesso a essa cidade, da entrada nessa cidade. Isso está relacionado a uma função principal chamada circulação. E aqui eu tenho que me preocupar com o transporte público e o transporte privado. Aquele que tem seu carro, seu caminhão, sua moto, aquele que não tem se utiliza do transporte público. Eu tenho que dar condições para que a pessoa possa circular nessa cidade. E aí vem chamando a atenção novamente. Na área central das cidades não há problema. O problema são os bairros periféricos. O município não pode desprivilegiá-los. Também tem que cuidar dessa circulação nos bairros periféricos, colocando mais linhas de ônibus, mais linhas de micro-ônibus, algo que se possa permitir que essas pessoas saiam e entrem no seu bairro, onde elas vão geralmente trabalhar nas regiões de centro ou nos centros industriais daquela cidade, mas que ela consiga ter esse trâmite, né? Este transporte, essa circulação de uma área para outra. É uma responsabilidade do município. Uma outra função também muito importante é o lazer. Não é só de trabalho que vive o homem. Eu preciso também ter áreas de lazer. E é responsabilidade do município criar áreas de recreação. Aqui estou falando dos parques públicos, dos hortos florestais, das praças, equipamentos públicos que são criados especialmente para que as pessoas possam relaxar.
Pode ser no seu dia de folga, pode ser no sábado ou no domingo, ou nos dois, por isso se chama final de semana, aonde você vai dar um descanso para o seu corpo e para a sua mente. Este espaço de lazer é onde você também vai confraternizar. Geralmente as pessoas vão se encontrar, vão praticar esportes, vão conversar, as famílias vão levar as crianças para gastar energia, as escolas vão levar para a recreação e assim vai. Então, é obrigação do município também as áreas de lazer. A próxima, nós vamos falar aqui como a função da cidade relacionada ao trabalho. Eu preciso também que este município abra frentes de trabalho, possibilidades de emprego, sejam eles em caráter temporário ou não, mas que eu consiga vender a minha força de trabalho, com ela ganhar dinheiro e assim fazer o sistema capitalista girar, porque aí eu vendo minha força de trabalho, recebo meu dinheiro, com esse dinheiro eu gasto. E de preferência o município deve criar, a cidade deve criar condições para que eu gaste ali mesmo, eu não vá gastar em outras cidades, salvo se for para fazer turismo. Então, as frentes de trabalho, as possibilidades de emprego também é obrigação, é função principal da cidade, diretamente ligada ao poder público municipal. Outra também que nós vamos conversar aqui é a situação relacionada à habitação, circulação, lazer e trabalho. Ok, está bem parecido com aquele piso vital mínimo que a professora falou do artigo 6º da Constituição. Sim, ali nós temos diversos outros direitos: educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, aos desamparados e assim vai. Mas dentro dessas funções, você vai ver que está tudo interligado, está tudo relacionado. Por quê? Eu preciso morar, eu preciso trabalhar, eu preciso circular e eu também preciso descansar. Porque nós vamos ter aqui, a partir da próxima aula, vamos estudar sobre a política de desenvolvimento urbano, usando por base a Constituição Federal, as obrigações vindas de cima para baixo, onde nós vamos ter as obrigações da União, dos estados e dos municípios. Como é o município que está aqui, ó, de frente aos habitantes, e é este município que tem a função de regularizar a cidade. Nós vamos estar aqui trabalhando a partir da próxima aula o desenvolvimento da política urbana, dentro da Constituição Federal, dentro da legislação ambiental, e se gostarem do tema, é um tema muito legal para se desenvolver num curso de extensão universitária, numa pós-graduação, mestrado e um doutorado, que vai estar bastante relacionado ao que eu disse a vocês sobre o direito urbanístico. Por hoje, nós vamos ficar com esses ensinamentos que vai abrir a mente de vocês para falar dos espaços que chamamos de meio ambiente artificial. Qualquer dúvida, fico à disposição, é só chamar. Obrigada e até a próxima aula.